A Marvel tem um problema sério, e a maioria dos fãs nunca percebeu. Não é com os filmes, não é com o Disney+, é com os quadrinhos. Eles criaram personagens tão absurdamente poderosos que o próprio universo não sabe mais o que fazer com eles. E olha, parte disso foi de propósito, parte foi acidente e parte foi pura pressão de fã. Mas o resultado? Uma lista de seres que já não são mais heróis, vilões ou mutantes. São praticamente forças da natureza. E hoje eu vou te mostrar os 10 personagens mais poderosos da Marvel Comics, do menos para o mais absurdo. Fica até o fim, porque o número 1 vai te fazer questionar se a Marvel ainda sabe o que está fazendo. Eu lembro da primeira vez que li sobre o Franklin Richards. Tinha uns 13 anos, estava folheando um exemplar velho dos Quarteto Fantástico e vi um menino, uma criança, criando um universo inteiro na palma da mão, do nada, do zero. E eu pensei, isso tem que ser errado, isso é um erro do escritor. Fui pesquisar, não era erro nenhum. E aí caiu a ficha. A Marvel não tem apenas super-heróis, ela tem entidades, ela tem conceitos com rosto humano, ela tem personagens que existem em um nível que a gente, como leitor, mal consegue processar. E esses personagens, eles não aparecem do nada, eles evoluem, às vezes por décadas, às vezes por pressão dos fãs, às vezes porque um escritor resolveu que ia ser o autor daquela grande história e empurrou o poder do personagem além de qualquer limite imaginável. É sobre isso que esse vídeo trata. Vem comigo. Regra 1. Os fortes de mentira. Antes de falar dos absurdos reais, preciso te mostrar os 2 personagens que parecem menos poderosos nesse ranking, mas que já são ridiculamente além do que a maioria dos fãs imagina. 10º lugar. Wolverine. Sim, o Wolverine. O cara das garras de adamantium, do sou o melhor no que faço, do visual descabelado e do charuto eterno. Ele não é uma entidade cósmica, ele não manipula a realidade, ele não cria universos. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. O fator de cura dele não tem mais limite. Nas versões mais recentes dos quadrinhos, Logan foi retratado como alguém que pode se regenerar de praticamente qualquer coisa. Explosão nuclear? Ele volta. Ser desintegrado em nível molecular? Ele volta. Morrer? Ele volta. Isso levanta uma questão filosófica interessante nos quadrinhos. Como você derrota alguém que não consegue ser derrotado permanentemente? A resposta, na maior parte das vezes, é: você não consegue. Wolverine passou de guerreiro resistente para ser quase imortal que carrega o peso de ter visto todo mundo que amou morrer enquanto ele continua vivo. E isso, curiosamente, também é poder. 9º lugar, Hyperion. Vou ser direto. Hyperion é o Superman da Marvel, literalmente. Ele foi criado como uma cópia declarada, um personagem que a Marvel poderia usar em histórias que precisavam de um arquétipo do Superman sem precisar pagar a de si. Mas com o tempo, eles pararam de esconder isso e começaram a brincar com isso. Hyperion tem força, velocidade e resistência em níveis absurdos. Ele consegue voar mais rápido que a luz. Ele já causou destruição em escala planetária em batalhas isoladas. A diferença do Hyperion para o Superman original? Nas versões mais recentes, eles não colocaram kryptonita, não tem fraqueza conveniente, não tem anel de ouro. Ele é essencialmente um semideus solar sem botão de desligar, e ele está em 9º lugar nessa lista. Deixa isso afundar. Mas se Hyperion, um ser capaz de destruição planetária, está só em 9º lugar, o que vem depois? Prepara, porque agora a gente entra nos que a própria Marvel não sabe como usar direito. Regra 2. Os quase invencíveis. Posições 8 a 5. 8º lugar, Thanos. Thanos é o vilão mais famoso da Marvel, mas o Thanos dos filmes é uma versão infantilizada, quase simplificada, do personagem dos quadrinhos. Nos quadrinhos, Thanos evoluiu. Por décadas, ele foi melhorando, aprendendo, absorvendo poder de formas que desafiam qualquer lógica. E aí, chegou um ponto onde ele atingiu algo que a comunidade de fãs chamou de nível de Thanos sem luvas. Ele consegue derrotar usuários das Joias do Infinito sem precisar das Joias do Infinito. Deixa eu repetir. O cara que ficou famoso por colecionar as joias mais poderosas do universo evoluiu ao ponto de não precisar mais delas. Ele chegou a um estágio onde ele não é só um vilão poderoso. Ele é uma filosofia viva, um ser que entende o universo de uma forma que outros mal conseguem imaginar. E ele está em 8º lugar. 7º lugar, Sentinela, Sentry. Se você não conhece o Sentry, você está perdendo um dos personagens mais complexos e mais aterrorizantes de toda a Marvel. A descrição oficial do poder dele é o poder de 1 milhão de sóis explodindo. Isso já é absurdo, mas tem mais.
Sentry pode reconstruir matéria em nível molecular. Ele pode manipular a mente de pessoas em escala global. Ele já devolveu mortos à vida. Ele já destruiu coisas que não deveriam ser destruíveis. E o problema, dentro dele existe o vazio, uma entidade sombria, destrutiva, que representa o lado negro absoluto de tudo que Sentry é. É como se o herói mais poderoso do mundo e o vilão mais destrutivo do mundo habitassem o mesmo corpo, em guerra constante. Sentry não é apenas forte, ele é uma ameaça existencial ambulante para os vilões, para os heróis e principalmente para si mesmo. A Marvel nunca soube exatamente o que fazer com ele, e talvez seja por isso que ele seja tão fascinante. Sexto lugar, Luke Cage, versão alternativa. Aqui a coisa fica estranha, do jeito bom. Existe uma versão alternativa do Luke Cage nos quadrinhos que foge completamente do personagem que você conhece. Essa versão não é apenas o cara com pele de aço e super força. Essa versão absorveu e combinou múltiplos poderes ao longo do tempo. A força bruta do Hulk, as habilidades do Punho de Ferro, a energia cósmica do Sentry e, como se não bastasse, ele chegou a se transformar em um Celestial. Para quem não sabe, Celestiais são seres cósmicos da Marvel que criam e destroem civilizações inteiras por hobby. Eles são mais velhos que a maioria dos deuses. Eles aparecem raramente nas histórias justamente porque são grandes demais para caber numa narrativa convencional. Uma versão do Luke Cage chegou a esse nível. É o tipo de personagem que existe nas margens dos quadrinhos, não no mainstream, não no cânon principal, mas que mostra até onde a imaginação dos escritores pode ir quando não tem freio. Quinto lugar, Feiticeira Escarlate, Wanda Maximoff. Wanda é provavelmente a personagem desta lista que mais cresceu dentro do próprio universo principal da Marvel. No começo, ela tinha poderes de sorte, campos de força, pequenas manipulações de probabilidade. Então, veio Dinastia M. Nessa história, Wanda teve um colapso emocional, perdeu os filhos, perdeu o controle e, com 3 palavras, não mais mutantes, ela apagou os poderes da quase totalidade dos mutantes do mundo. Ela não atacou, ela não lutou, ela reescreveu a realidade. Com o tempo, ela tornou-se a Maga Suprema. Ela estabeleceu conexão com o Darkhold, o livro mais perigoso da magia Marvel. E hoje, o limite do poder dela é basicamente o limite da imaginação de quem está escrevendo. Ela é um dos personagens onde a pergunta deixou de ser o que ela pode fazer e passou a ser o que ela vai querer fazer. 6. Enquadramento, reflexão, significado. Olha o que aconteceu até agora nesta lista. Começamos com o Wolverine, um ser humano potencializado, visceral, que cheira a cerveja e briga em bares. E chegamos até o Wanda, uma mulher que com pensamentos reorganiza a realidade de um universo inteiro. Isso não é acidente, isso é o reflexo de décadas de escritores empurrando os limites, às vezes por razões narrativas legítimas, às vezes por pressão de fãs, às vezes porque a Marvel precisava de alguém que pudesse enfrentar um vilão que eles tinham tornado forte demais na história anterior. E o resultado é esse espiral ascendente de poder onde cada geração de personagens precisa ser um pouco mais absurda que a anterior para ainda parecer relevante. Mas aqui é onde fica interessante, porque os próximos 4 personagens não são apenas mais fortes, eles existem num nível diferente, num nível onde poder começa a perder o sentido. Os 4 maiores. Quarto lugar, Tempestade, Storm. Ororo Monroe começou como uma manipuladora do clima. Ventos, raios, chuva. Bonito, mas aparentemente limitado. Mas os escritores da Marvel perceberam algo. Se você controla o clima, você controla atmosferas. E se controla atmosferas, você controla o espaço em torno de planetas. E se faz isso em escala suficiente, hoje Tempestade não é reconhecida apenas como mutante ou heroína. Ela é reconhecida como deusa, não metaforicamente. Literalmente adorada por comunidades ao redor do mundo nos quadrinhos. E mais recentemente, ela se tornou a Campeã da Eternidade, um título que vem acompanhado de poderes cósmicos que colocam ela em uma categoria acima de muitos dos deuses estabelecidos do universo Marvel. Ororo passou de controla tempestades
para é uma tempestade de escala cósmica com consciência. Terceiro lugar, Hulk, Bruce Banner, o cara que fica verde e brava. Tudo bem, é um pouco mais complicado que isso. O slogan do Hulk nos quadrinhos é o mais forte que existe, e ao longo dos anos a Marvel levou isso muito a sério. A força do Hulk cresce com a raiva, isso todo mundo sabe, mas o que talvez você não saiba é até onde isso foi levado nas histórias mais recentes. Em versões contemporâneas, Hulk atingiu níveis onde ele consegue destruir um planeta apenas com sua presença, não com um soco, com presença, com o impacto passivo de existir em um lugar. Além disso, sua capacidade regenerativa alcançou um ponto onde ele é praticamente imortal. Não no sentido do Wolverine, que se regenera de danos, no sentido de que matar o Hulk permanentemente tornou-se um problema filosófico, não apenas físico. E quanto mais dano ele sofre, mais forte ele fica quando regenera. É um loop de poder sem fim aparente. Segundo lugar, Jean Grey com a Força Fênix. Jean Grey é fascinante porque ela existe em dois estados completamente diferentes, com e sem a Fênix. Sem a Fênix, ela é uma telepata e telecinésica poderosa, extraordinária, mas limitada. Com a Força Fênix, ela se transforma em uma entidade cósmica de primeira classe. A Força Fênix não é apenas um poder, ela é uma entidade primordial, uma das forças mais antigas do universo Marvel, responsável pelo ciclo de vida, morte e renascimento em escala cósmica. Quando Jean canaliza completamente, ela consegue enfrentar seres conceituais, entidades que não são pessoas, mas sim encarnações de conceitos como morte, eternidade e infinidade. Ela já enfrentou o próprio Thanos em níveis onde as joias do infinito mal faziam diferença. E o detalhe mais importante dessa história: em determinado momento, Jean percebeu que seu poder era grande demais, que ainda não tinha maturidade emocional suficiente para carregar aquilo. Então ela fez uma coisa que nenhum personagem poderoso costuma fazer. Ela escolheu esconder o poder de si mesma. Não foi removido por inimigos, não foi selado por algum ritual mágico. Foi uma decisão consciente e deliberada de uma criança que entendeu que poder sem sabedoria é perigoso. Isso, para mim, é o que torna Franklin Richards não apenas o mais poderoso, mas o mais interessante dessa lista inteira, porque ele é o único que, com todo aquele poder, escolheu crescer antes de usá-lo. O número 1. Primeiro lugar, Franklin Richards, filho de Reed Richards e Sue Storm, filho do Senhor Fantástico e da Mulher Invisível, membro mais jovem e mais perigoso do Quarteto Fantástico. Franklin Richards é uma criança, e ele é o personagem mais poderoso de toda a Marvel Comics. Não é debate, não é opinião. Os próprios escritores da Marvel, os próprios personagens dentro do universo confirmam isso em múltiplas histórias. Franklin pode criar universos, não manipular, não destruir, criar do zero, universos funcionais, com galáxias, com leis físicas, com vida. Em uma das histórias mais marcantes do Quarteto Fantástico, quando o universo estava sendo destruído, Franklin criou um universo de bolso inteiro para servir de refúgio. Ele simplesmente fez isso, como uma criança construindo um castelo de areia, exceto que o castelo era um cosmos inteiro. Mais impressionante ainda, em outros arcos ele chegou a recriar o multiverso, não um universo, o multiverso inteiro após ele ser destruído. E aqui está o detalhe que eu acho mais fascinante dessa história toda. Em determinado momento, Franklin percebeu que seu poder era grande demais, que ainda não tinha maturidade emocional suficiente para carregar aquilo. Então ela fez uma coisa que nenhum personagem poderoso costuma fazer. Ela escolheu esconder o poder de si mesma. Não foi removido por inimigos, não foi selado por algum ritual mágico. Foi uma decisão consciente e deliberada de uma criança que entendeu que poder sem sabedoria é perigoso. Isso, para mim, é o que torna Franklin Richards não apenas o mais poderoso, mas o mais interessante dessa lista inteira, porque ele é o único que, com todo aquele poder, escolheu crescer antes de usá-lo. Então, para recapitular, em 10º temos Wolverine. Imortalidade prática através de uma cura sem limites. Em 9º, Hyperion, o Superman sem kryptonita. Em 8º, Thanos, que não precisa mais das joias para ser ameaçador. Em 7º, Sentry, 1 bilhão de sóis e uma entidade sombria interna. Em 6º, uma versão do Luke Cage que se tornou um celestial. Em 5º, Feiticeira Escarlate, que reescreve realidades com palavras.
Em quarto, Tempestade, de mutante a campeã da eternidade. Em terceiro, Hulk, cujo poder de crescimento parece não ter teto. Em segundo, Jean Grey com a Força Fênix, uma entidade cósmica consciente. E em primeiro, Franklin Richards, um menino que cria universos e escolheu crescer antes de usar esse poder. O que todos eles têm em comum? Nenhum deles começou assim. Todos eles chegaram aqui através de décadas de histórias, de evolução, de escritores que pegaram um personagem limitado e perguntaram: e se a gente tirasse os limites? Às vezes funcionou, às vezes criou mais problemas narrativos do que resolveu, mas sempre foi fascinante de acompanhar. Agora que você já sabe quem são os personagens mais absurdos que a Marvel já criou, eu tenho uma pergunta para você. Você concorda com esse ranking? Ou tem alguém que você acha que deveria estar mais alto ou mais baixo? Comenta aqui embaixo. Sério, eu leio todos os comentários e esse é o tipo de discussão que eu amo. E se você curtiu esse vídeo, o próximo que eu vou soltar é sobre os personagens que a Marvel jogou fora. Seres incrivelmente poderosos que foram esquecidos, apagados ou destruídos sem razão aparente. Porque, infelizmente, nem todo personagem poderoso tem o final que merece. Inscreve no canal, ativa o sino e eu te vejo no próximo.